Olá, pessoal. O motivo que me faz vir até aqui hoje gravar esse vídeo é um motivo triste, por um lado, porque um dos maiores teólogos de toda a história da América Latina acabou de nos deixar, e por outro lado, é um motivo inspirador falar sobre esse grande nome, porque toda a sua vida, toda a sua trajetória e formação foi um caminho muito coerente e que também muito nos inspira. E é sobre esse grande nome que nós vamos falar no episódio de hoje. Você já parou para pensar que período que a gente tem vivido da teologia, né? Grandes nomes da teologia, com grandes legados, têm nos deixado recentemente. 2022, no último dia, foi o falecimento de Joseph Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI. Em 2023, já chegando no finalzinho daquele ano, faleceu José Maria Castilho, um outro teólogo grandioso, e neste ano de 2024 já havia falecido Jürgen Moltmann, que sem dúvida foi o grande nome da teologia da segunda metade do século XX e dessas primeiras décadas do século XXI. E agora nós temos a notícia do falecimento daquele que provavelmente foi o maior teólogo latino-americano, o teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, que infelizmente veio a falecer. Gustavo Gutiérrez nasceu no dia 8 de junho de 1928, na capital do Peru, a cidade de Lima. O Gustavo Gutiérrez teve uma infância e até o início da sua adolescência muito difíceis, né? E marcados por um convívio muito de perto com a pobreza. A sua família era uma família muito humilde de Lima, no Peru, e foi sempre um tema com o qual ele conviveu. E também nesse período aí da sua adolescência, ele teve uma enfermidade que o deixou na cadeira de rodas durante alguns anos, e logo depois desse período, né, um período relativamente grande, ele consegue se recuperar e vai fazer a sua formação. Uma formação acadêmica muito profunda, muito ampla. Para você ter uma ideia, o Gutierrez estudou 4 anos de medicina na Universidade de Lima, no Peru, e, ao mesmo tempo, ele também fez uma faculdade de letras. E aí você já tem uma ideia da sua grandeza intelectual também. Depois, ele fez parte, enquanto estudante, da Ação Católica, e foi nesse período que ele decidiu fazer a sua formação de seminário e se entregar à vocação religiosa. Logo no ano seguinte, ele vai para Santiago, no Chile, onde começa o seu seminário, né? E depois ele muda-se para a Bélgica, onde ele faz a faculdade de filosofia e também uma faculdade de psicologia. Logo após, ele vai para Lyon, na França, onde ele faz a sua formação teológica, e anos depois ele voltaria para Lyon, onde cursaria o seu doutorado em teologia. Em 1959, já retornando para Lima, no Peru, Gustavo Gutiérrez é ordenado sacerdote e ele vai exercer esse ofício, né? Vai exercer a sua vocação até praticamente o final da sua vida. Em 1959, também ele se torna um professor de teologia, e essa é também uma tarefa que fez parte da sua vocação, do seu exercício, do seu trabalho intelectual e sacerdotal, né? Trabalhou em Lima, trabalhou também nos Estados Unidos, em outros lugares, como professor visitante, né? O Gustavo Gutiérrez ele foi um dos principais fundadores do Instituto Bartolomeu de las Casas. O Bartolomeu foi um sacerdote dominicano que viveu na América Latina
assim que os espanhóis foram chegando por aqui, e desde aquele período ali, no finalzinho do século XV, início do século XVI, o Bartolomeu de las Casas foi um oponente de toda a exploração e desigualdade que estava sendo praticada contra as populações indígenas. E ele se torna um grande símbolo dessa luta, né, pela igualdade no continente latino-americano, por essa luta de respeito aos povos originários, e o Gustavo Gutierrez ele foi um dos fundadores do Instituto Bartolomeu de las Casas. Também o Gutierrez foi um consultor teológico do CELAM, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano, entre os anos de 1967 a 1979. E dentro desse período está a principal das reuniões do CELAM, que foi em Medellín, no ano de 1968, com o protagonismo teológico do Gustavo Gutierrez, e é nesta reunião em 68 que a igreja faz a histórica opção preferencial pelos pobres. E muitas pessoas enxergam nessa escolha, nessa opção, o surgimento histórico da teologia da libertação. Gustavo Gutierrez é considerado o principal fundador, o pai da teologia da libertação, sobretudo com a publicação deste livro, Teologia da Libertação, de 1971, onde o Gustavo Gutierrez lança as bases do pensamento teológico latino-americano, da análise de tudo aquilo que havia acontecido com o continente, né, com o subcontinente latino-americano, e é um período histórico crucial, porque talvez foi ali aquele momento, o momento mais tenso da Guerra Fria, né, da polarização entre Estados Unidos e União Soviética. E já naquela época, na América Latina, havia uma influência estadunidense muito forte, que gerou algumas ditaduras na América Latina, como, por exemplo, no próprio Brasil, né? Então, o Gustavo Gutierrez ele tem essa proeminência, esse protagonismo, juntamente com o Leonardo Boff, o seu livro Jesus Cristo Libertador, são os textos fundantes da teologia da libertação, que recebe esse nome porque esses intelectuais, eles percebem que diante da exploração, a América Latina ela não precisava de desenvolvimento, mas ela só poderia alcançar um nível de justiça social aceitável, razoável, ela só poderia alcançar uma realidade de uma igualdade maior entre as pessoas se ela passasse por um processo de libertação. Ela precisava ser liberta das opressões, da exploração, das desigualdades que as grandes potências geravam por aqui, especialmente os Estados Unidos, e enquanto essa libertação não acontecesse de fato, não dava para se falar de desenvolvimento, porque a libertação vinha antes e era muito mais essencial, e era ela que possibilitaria o desenvolvimento tão esperado para a América Latina. E ao longo de toda a sua vida, o Gustavo Gutierrez sempre foi um atuante na luta pela justiça social, pela igualdade entre as pessoas que mais sofriam, né? Alguém que denunciava qualquer sistema de exploração, e ele sempre manteve-se lúcido em relação à realidade da América Latina, da igreja na América Latina e aquilo que essa igreja precisava atuar e combater, e também sempre foi um teólogo muito engajado com a produção teológica, sempre, é claro, dialogando com essa realidade, com essa teologia encarnada na realidade da América Latina. O seu pensamento não permitia uma teologia dualista, era sempre uma teologia integradora, e uma das suas mais inspiradoras e desafiadoras frases foi aquela que ele diz no livro Beber em seu próprio poço, que é o primeiro sinal de espiritualidade
é dar pão para quem tem fome. Isso não é apenas uma expressão de justiça, não é apenas uma expressão assistencialista, mas é, antes de qualquer coisa, uma expressão de espiritualidade. E o Gustavo Gutierrez trabalha isso de maneira muito clara neste livro, Beber em Seu Próprio Poço. E também uma outra referência bibliográfica para quem quiser é Em Busca dos Pobres de Jesus Cristo, quando Gustavo Gutierrez ele faz uma reflexão de todo o pensamento e engajamento pastoral do Bartolomeu de las Casas, logo no período de colonização da América. O Gustavo Gutierrez também foi um diretor da revista Concílio, uma importante revista teológica que está em atividade até os dias atuais, que tinha como missão popularizar os avanços e as conquistas garantidas pelo Concílio Vaticano II, que aconteceu entre 1962 a 1965. Ao longo da sua vida, Gustavo Gutierrez recebeu vários títulos de doutor honoris causa por causa do brilhantismo da sua obra, da relevância da sua obra para a América Latina, e ele já foi recebido no Vaticano por alguns papas, pelo próprio Papa Bento XVI em 2007, e a visita mais recente em 2013, onde ele é recebido pelo Papa Francisco, também um papa, né, um pensador, um religioso latino-americano que conheceu bastante de perto tudo aquilo que o Gustavo Gutierrez apontava, denunciava na sua obra, conheceu muito de perto, né, conheceu na prática aquilo que o Gustavo Gutierrez denunciava, e em 2013 o Papa Francisco recebeu o Gustavo Gutierrez no Vaticano. Com certeza foi um grande teólogo, um grande pastor, alguém muito encarnado com uma teologia que de fato buscava a libertação e a transformação dos quadros de desigualdade, dos quadros de injustiça, esteve ao lado das pessoas mais vulneráveis ao longo de toda a sua jornada e deixa um exemplo inspirador de alguém que serviu a Jesus Cristo, que serviu as pessoas mais necessitadas, como Jesus de Nazaré nos ensina, e que deixa também um legado intelectual muito profundo, muito lúcido, sobre o qual nós devemos nos debruçar. Gustavo Gutierrez nos deixou aos 96 anos, e que bom que ele pôde ter uma vida longa, uma vida, na maior parte do tempo, saudável, uma vida lúcida e uma vida que lança luz a temas tão essenciais e tão importantes da fé cristã e do engajamento que se espera de cada um de nós, teólogos latino-americanos, também como ele o foi. Então, esse vídeo é para a gente dar a notícia triste do seu falecimento, mas também de homenagear esse grande nome da teologia, do cristianismo latino-americano, de reverenciar toda a sua obra, todo o exemplo que ele representa e de dizer que a sua obra continua entre nós e continua extremamente atual e necessária para a nossa reflexão teológica na América Latina. Se você gostou desse vídeo, gostou de termos nos lembrado desse grande pensador, deixe aqui a sua curtida, inscreva-se no canal e aproveite também para compartilhar esse vídeo com os seus contatos, porque mais gente também precisa conhecer esse conteúdo. Um abraço e até o próximo episódio do Café com Teologia.